É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Eu te adoro, meu Jesus, você mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno em pedaços de pão. Ouça agora o Evangelho do Dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos acompanham através de nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a você que tem se inscrito em nosso canal, que tem curtido, compartilhado, deixado o seu comentário. Algumas pessoas já começaram a nos seguir também. Nossa bênção e abraço aos irmãos e irmãs lá do Estivado, em Santana, que faz parte da paróquia do Ipu, que tem nos acompanhado também, deixou aí o seu comentário. Saudade de vocês, um grande abraço. Quero mandar também aqui um alô para os ouvintes internautas do Facebook e Instagram da Rádio Web Sobralense, que tem nos acompanhado através do programa Anunciar com Alegria com Vicente Nogueira. Minha gratidão a todos vocês que participam deste momento de fé e oração com a Palavra de Deus. Sou o Padre Arivaldo Maria, da Diocese de Sobral, capelão da Capela Cristo Rei. Hoje, dia 24 de outubro, segunda-feira, 30ª semana do Tempo Comum, celebramos hoje Santo Antônio Maria Claret. E a meditação que faremos é com o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: "Estás livre da tua doença." Impôs as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: "São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado." Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje festeja-se Santo Antônio Maria Claret, fundador da Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria, que se dedica particularmente à imprensa católica, e da Congregação Religiosas de Maria Imaculada. Nasceu na Espanha em 23 de dezembro de 1807
Ele foi ordenado sacerdote em 1835. Em 1850 foi sagrado bispo e logo nomeado arcebispo de Cuba. Em 1857 voltou para Madrid, foi nomeado confessor da rainha Isabel II. Faleceu na abadia de Fontfroid, na Comunha de Narbona, França, em 24 de outubro de 1870 e foi beatificado em 25 de fevereiro de 1934 pelo Papa Pio XI e canonizado pelo Papa Pio XII em 7 de maio de 1950. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, o reino de Jesus é o reino do amor, da liberdade em Cristo, que nos torna novas criaturas. É o amor em pessoa, que tem atitudes e, sobretudo, de misericórdia. O fato que aconteceu desta libertação na mulher que vivia oprimida foi por graça e misericórdia de nosso Senhor. O grupo que se incomodou com Jesus não estava preocupado em exercer a misericórdia. Queriam aplicar a lei e deixavam de lado o essencial. Uma mulher que, segundo Jesus, era atormentada por Satanás. Embora hoje em dia muitos não acreditem no mal, na força do mal, no demônio, Satanás, Jesus afirma que ele existe, embora muitos não acreditem. E não acreditando, correm o risco de se perder e serem condenados, que é vontade do próprio Satanás. O que é, na verdade, Satanás? O diabo, disse o Padre Amor, que é o exorcista do Vaticano, já falecido, é essencialmente, segundo ele, um espírito puro criado por Deus como um anjo. Portanto, como os homens, também os anjos foram submetidos a uma prova de obediência, que Satanás, que era o mais brilhante dos espíritos celestes, se rebelou. Veja só, era o mais brilhante dos espíritos. Satanás é, portanto, o primeiro diabo na história sagrada. É o mais poderoso de todos. Assim como no céu, como com os anjos e santos, nas suas várias categorias, também no inferno há uma hierarquia. Enquanto o reino de Deus é governado, como falei anteriormente, pelo amor, o reino de Satanás é dominado pelo ódio. Os demônios se odeiam entre si e a sua hierarquia é baseada no terror, como disse o Padre Amort. Um dia, disse o exorcista, eu estava quase liberando uma pessoa possuída por um demônio que não era nem mesmo um dos mais fortes. Por que você não vai embora? Perguntei-lhe. Porque, me respondeu, se eu sair, Satanás me punirá. A finalidade da existência dos demônios, amados irmãos e irmãs, é como disse o Padre Amort, é arrastar o homem ao pecado e trazê-lo para o inferno. Por isso a importância de buscarmos o sacramento da confissão, que é até mais poderoso do que um exorcismo, do que orações de libertação. Porque orações de libertação e exorcismo não santificam, são sacramentais. Ao contrário, o sacramento da penitência, da reconciliação, santifica, nos perdoa dos nossos pecados. Essa é a finalidade. O que é então que impulsiona o homem a esta louca obra de autodestruição e condenação? Nas palavras de Padre Amort, o homem é sempre impulsionado pela curiosidade, uma inclinação que pode ser positiva ou negativa, dependendo das circunstâncias.
O verdadeiro triunfo do demônio, porém, é que ele está sempre escondido, e a coisa que mais deseja é que não se acredite na sua existência. Ele estuda cada um de nós, nas suas tendências para o bem e para o mal, e depois suscita as tentações, aproveitando-se das nossas fraquezas. A época contemporânea, afinal de contas, é representada precisamente pelo total esquecimento da figura do diabo, que assim consegue os seus mais importantes sucessos. Se a humanidade perde o sentido do pecado, é quase automático que entrem ideias de que o aborto e o divórcio sejam uma conquista da civilização e não um pecado mortal. Aqui eu estou, inclusive, parafraseando as palavras de Padre Amorth, que era o exorcista do Vaticano. Então, é óbvio que o diabo está por trás de práticas como o ocultismo, a magia, e até aqui aproveitando a nossa curiosidade. Quem quiser conhecer o próprio futuro ou falar com os mortos, por exemplo, vai, ainda sem querer, encontrar-se com o demônio. O Padre Amorth não descarta nem sequer o filme do Harry Potter. O ídolo literário e cinematográfico de tantas crianças ao redor do mundo é, de fato, de acordo com o exorcista, uma mensagem publicitária da magia, apesar de ser vendido até mesmo em livrarias católicas. Perigosas e desonestas, Padre Amorth, são também as práticas orientais, diz ele, aparentemente inócuas, como, por exemplo, o yoga. Você acha que está fazendo para relaxar, mas leva ao hinduísmo, segundo o exorcista? E ele afirma: todas as religiões orientais são baseadas na falsa crença da reencarnação. Perguntado se Satanás atormenta mais as almas dos ateus ou aquela dos crentes, o Padre Amorth disse que o mundo pagão é mais vulnerável ao diabo do que o mundo cristão ou crente. No entanto, um ateu é mais difícil que venha visitar um sacerdote. Segundo o exorcista, ele disse ter exorcizado também até mesmo muçulmanos e hindus, salientou, E dizendo ele: se viesse comigo um ateu, eu diria para mim mesmo que de todos os modos estou agindo em nome de Jesus Cristo, e lhe recomendaria que se informasse sobre quem fosse Cristo. Um aspecto curioso, e nem por isso secundário, do trabalho de um exorcista está ligado aos nomes dos demônios. A primeira coisa que eu pergunto, diz o exorcista, ao possuído, é qual seja o seu nome. Se ele me responde com o nome verdadeiro, para o diabo já é uma derrota. Foi forçado a dizer a verdade, a sair do esconderijo. Caso contrário, o diabo vai responder cada vez com um nome diferente. Os demônios, na realidade, como os anjos, não têm nomes, disse o Padre Amorth, mas se atribuem apelidos, até mesmo bobos, como Esbo. Este era um diabo com um nome estúpido, mas poderosíssimo, ao ponto de ter conseguido matar um exorcista e um bispo. Veja só. O exorcista também afirmou que a pessoa possuída não está necessariamente em pecado mortal, porque Satanás pode tomar o corpo, mas não a alma, e advertiu que o demônio não só atua com a possessão, mas também com o assédio, a obsessão e a infestação. Esta última referida principalmente a locais físicos. É quando acontece, por exemplo, de casas mal assombradas, por exemplo, de objetos que a gente escuta o barulho, etc. Os malefícios associados a práticas ocultas, por exemplo, feitiços, voodoo e tantas outras práticas, são muito raros
diz o exorcista. Aqueles que rezam e que confiam constantemente em Deus não devem ter medo do demônio. Por isso a importância de nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor. Às vezes a pessoa fica, de fato, temerosa. Chegam até a nos perguntar como padres: o que eu devo fazer, padre? O que pode acontecer? Então ficam assustadas, né? Padre Amor disse que nunca teve medo do diabo durante os exorcismos. Às vezes deixou claro: eu estive com medo de machucar fisicamente alguém porque, por exemplo, é arriscado exorcizar uma pessoa doente do coração. Veja só. Então, a importância de conhecer também a pessoa humana ali que está buscando uma oração, uma libertação. Saber se tem problemas cardiovasculares, né? Que pode ter alguma reação. Enfim. E o padre exorcista, ele conclui, inclusive numa entrevista que ele fez, confirmando que muitas pessoas de fato vendem sua alma ao diabo. Mas, ironicamente, ele acrescentou: eu tenho queimado muitos contratos. Que bacana, né? Que bom. Louvado seja Deus pelos padres exorcistas que temos em vários lugares espalhados pelo Brasil. Aqui próximo de nós, da Diocese de Sobral, oficialmente tem o padre Felinto, ali na Diocese de Tianguá, e tem realizado sua missão. Mas são poucos os padres exorcistas, né? Cada diocese deveria ter um padre exorcista, mas não tem. Rezem, amados irmãos e irmãs, pelos padres, para que tenhamos padres santos, exorcistas, a fim de que se dediquem a esta missão árdua, desafiante, mas que tanto tem contribuído no ministério que foi confiado por Jesus. Nem todos os padres são exorcistas, no geral não, porque atualmente só com a licença do bispo é que o padre pode exorcizar. O bispo oficial, embora não tenha padres exorcistas, é o próprio bispo. Por isso, quando tem alguns casos que seja de natureza demoníaca nesse sentido, se busca recorrer à cúria diocesana, ligando ou indo em busca de conversar com o bispo daquela diocese. E um dos meios para saber se padre fulano de tal é exorcista, você pode também pesquisar na Associação Internacional dos Exorcistas, pela internet, pelo site. Inclusive tem um portal com cursos direcionados à demoniologia, portal de cura e libertação. Você vai lá, acessa, inclusive tem vídeos no canal do YouTube. Um grande abraço a todos e a minha bênção que se estenda a todos vocês que nos acompanham, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Fiquem com Deus. Salve Maria!